A terceira temporada de Round 6 finalmente estreou na Netflix e com ela veio o fim de uma das séries mais impactantes dos últimos tempos. Mas ao contrário do que muita gente esperava, o encerramento da história dividiu opiniões e gerou uma verdadeira avalanche de discussões nas redes sociais. Teve quem achou genial, teve quem achou frustrante e para piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista, o próprio diretor da série apareceu num especial da Netflix e revelou que o final era para ser completamente diferente do que foi ao ar. Uma mudança de última hora que surpreendeu até os atores. Mas afinal, o que tinha no roteiro original? Por que mudaram tudo de última hora? Será que a série realmente acabou ou vem mais coisa por aí? A Cate Blanchett entrou no elenco, tem rumor de spin-offs nos Estados Unidos, possível continuação com personagens antigos e até uma prequel mostrando a origem dos jogos. Nesse vídeo a gente vai entender o que ainda pode acontecer no universo da série e por que nós fomos enganados sobre o final. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá? Então, continue no vídeo por sua conta em risco, tá? Bom, a Netflix lançou recentemente a terceira temporada de Round 6, encerrando de vez essa história que virou um fenômeno mundial. E o que mais pegou todo mundo de surpresa no final foi a morte de Ji-Han. E é justamente isso que está gerando a maior treta entre os fãs. Tem gente que curtiu o desfecho, achou que fez sentido, mas tem uma galera que ficou revoltada, achando um absurdo o que fizeram com o protagonista. E para piorar, ou apimentar ainda mais a discussão, uma fala do próprio diretor da série acabou jogando lenha na fogueira. Isso rolou durante um especial da Netflix, onde o Hwang Dong-hyuk bate um papo com os atores principais sobre tudo que rolou nessa temporada. No especial, o diretor é questionado sobre aquele final que foi ao ar e aí vem a surpresa. Segundo ele, na versão original, o Ji-Han vencia os jogos e conseguia sair da ilha. Depois disso, ele iria para os Estados Unidos reencontrar a filha e finalmente ter um final feliz. O mais curioso é que o diretor contou que nesse final alternativo, o Ji-Han assumiria o lugar do líder nas cenas finais. Mas esse felizes para sempre não seria tão feliz assim. O diretor explicou que o Ji-Han até estaria vivendo tranquilo por um tempo, mas a paz dele ia por água abaixo 6 meses depois, quando descobrisse que os jogos continuavam rolando pelo mundo. Na verdade, ele seria o responsável por encontrar a nova recrutadora americana, ou seja, ia acabar se envolvendo de novo com tudo aquilo. Resumindo, o final original seria bem parecido com o que aconteceu no final da primeira temporada com o Ji-Han no aeroporto. Por que o final foi trocado? Segundo o diretor, o principal motivo para essa decisão foi que, olhando para toda a trajetória do Ji-Han ao longo das 3 temporadas, ele sentiu que a jornada já tinha se encerrado. Não tinha mais muito para onde ir, né? O personagem já tinha vivido de tudo, salvou gente, errou feio, matou com as próprias mãos, e depois de tudo isso, né, a forma mais forte de encerrar a história, na visão do diretor, era fazendo com que ele se sacrificasse por alguém indefeso, como o bebê, né, fechando assim a sua jornada como herói. Para te dar um rápido contexto, né, e já que a gente está entregando spoiler mesmo, durante aquela brincadeira de esconde-esconde, a Jun-hee, né, ela que está grávida, acaba entrando em trabalho de parto e dá à luz a filha bem ali, né, no meio do caos. Bom, a história segue se desenrolando e, é claro, várias mortes pelo caminho até chegar na rodada final. Ali só restam 3, né, o Ji-Han, o bebê recém-nascido e mais um participante, né, o Lee Myung-ji, o número 333. O jogo final consiste em atravessar 3 torres, uma com formato de quadrado, outra com formato de triângulo e uma com formato de círculo. A regra é clara, em cada torre pelo menos um jogador precisa empurrar o outro ali, um tem que cair, né? Mas só vale se a rodada ter sido oficialmente ali iniciada através de um botão que eles apertam ali no meio da torre, né? Em um certo momento, o 333 acaba morrendo, deixando apenas o Ji-Han e o bebê. E aí o Ji-Han, né, para não condenar a criança, ele acaba se sacrificando, né, e a criança então acaba vencendo os jogos, né, o bebê, né. Com isso, o bebê se torna então a única sobrevivente das edições dos jogos que aconteceram ali nas temporadas 2 e 3, se tornando então vencedor, né? Isso é uma coisa de louco, né?
um recém-nascido ganhou os jogos. Bom, o Hwang Dong-hyuk, né, ele também comentou sobre o significado do final que a gente viu na série. Segundo ele, a ideia era passar uma mensagem sobre a humanidade. E é por isso que nos momentos ali finais, né, mais marcantes também, o Ji-han solta aquela frase, né? Não somos cavalos, somos pessoas. E pessoas... Nós não somos cavalos. Somos pessoas. E pessoas... Só que a frase fica incompleta. De acordo com o diretor, isso foi intencional. Ele quis mostrar que não dá para definir os seres humanos com uma única palavra. O próprio Ji-han não conseguiria resumir o que somos, né? Porque somos complexos demais para isso. Então, o objetivo era justamente esse, né? Fazer com que o público completasse a frase com base em tudo que aprendeu ao longo da série. Durante as 3 temporadas, a série tentou mostrar vários lados da humanidade, né? Do lado mais doce ao lado mais sombrio, e tudo isso acabou refletido na fala final do Ji-han, né? Cada pessoa teria a sua própria interpretação. Foi uma tentativa de ser algo talvez mais poético, mais reflexivo. Já dentro do contexto da história, o objetivo do Ji-han era mandar um recado para o frontman e para os VIPs do jogo, né? E esse recado não vinha só com palavras, mas principalmente com atitude. Por isso, ele decidiu se sacrificar, salvando o bebê pouco antes de terminar a frase. Para o Ji-han, aquele sacrifício era a resposta dele, né? E o diretor queria que a gente, como público, encontrasse a nossa. Como eu disse, né? Tentaram dar uma vibe mais cult, reflexiva, quase filosófica para a série. Mas nem todo mundo curtiu esse caminho cheio de simbolismo. Muita gente esperava um final mais direto, mais concreto. Até o próprio Lee Jung-jae, que interpreta o Ji-han, né? Ele contou que teve dificuldade para entender as emoções daquela cena final. Ele não sabia exatamente como interpretar e por isso gravaram várias versões da queda. Em algumas, né, o Ji-han até chorava, mas essas cenas acabaram sendo descartadas. A que foi ao ar, segundo o diretor, foi a única que conseguiu transmitir a emoção certa. A ideia era justamente essa, né, deixar a interpretação totalmente nas mãos do público. Por isso o final foi daquele jeito. O diretor também explicou, né, por que deixou de lado um desfecho mais tradicional com o Ji-han, né, um desfecho ali dele feliz ao lado da filha. Segundo ele, esse tipo de final mais clichê costuma agradar a maioria, né, já que é muito comum em várias produções. Por influência do cinema de Hollywood, né, a gente acabou se acostumando com respostas claras, sejam elas felizes ou tristes, né, mas sempre com um fechamento direto. Já o estilo coreano é mais sutil, né, cheio de ambiguidades, o que costuma frustrar muita gente. E foi exatamente o que aconteceu com Round 6. Eu até entendo a crítica aos finais fáceis e previsíveis, mas sinceramente, aquele sacrifício do Ji-han para salvar o bebê também soou meio forçado e até um pouco clichê, né? E muita gente pensa a mesma coisa. Acabou de vez? A gente já sabe que essa foi mesmo a última temporada da série coreana, né? E o fim com a morte do Ji-han basicamente confirma isso. Afinal, se o Ji-han encontrasse a recrutadora americana, como aconteceu com o Frontman, entenderia que os jogos seguiriam rolando por mundo afora, né? E aí ele ia querer ir atrás dessa galera de novo, caindo num ciclo meio repetitivo e cansativo que já não teria mais tanto impacto assim. Só que pelo visto, né, quem acabou foi só a série coreana. A franquia pretende continuar a história nos Estados Unidos, trazendo novos atores, como a Cate Blanchett, né, que apareceu ali como recrutadora no final, e talvez até algumas participações especiais de nomes famosos. Nada disso foi 100% confirmado até agora, mas as pistas que ficaram no último episódio apontam bem nessa direção. Essa nova versão deve manter vivo o espírito da franquia, né, mas com uma cara nova e outros protagonistas, até porque gravar a temporada final foi bem puxado, né, pro ator aí, o Lee Jung-jae, né. Na entrevista aí da Netflix, ele contou que precisou seguir uma dieta bem rígida por um ano inteiro para poder parecer mais magro, né, ali para ficar mais acabado, digamos assim, nas gravações finais. Durante as gravações, ele teve inclusive que controlar ainda mais a alimentação dele. Disse que isso afetou bastante o seu emocional. Para você ter uma ideia, ele nem podia comer junto com o elenco, né, com a equipe. Ele precisava ir pro carro, né? Isso acabava deixando ele desconfortável porque ele não conseguia dividir esse momento com os colegas. Ou seja, tudo indicava que a série estava chegando ao fim, até porque ninguém sabe também se o ator toparia fazer mais uma temporada. Quem pode estar no spin-off americano?
A verdade é que alguns personagens coreanos ainda podem aparecer por lá, mas o mais provável mesmo é o Frontman, né? Ele demonstrou ter mudado após o sacrifício de Ji-han, tanto que ele pegou o bebê, deixou sob os cuidados do próprio irmão. Tudo indica que, de certa forma, o Frontman voltou a acreditar na humanidade. Também existe a possibilidade de lançarem uma série mostrando como os jogos surgiram e a vida do Frontman antes de virar o líder. Ele provavelmente seria o foco da trama, né, já que ele venceu os jogos no passado. A chance desse prequel acontecer foi até mencionada pelo próprio diretor. Ele disse que ainda é cedo para falar sobre isso, né, mas não descartou a ideia. E convenhamos, né, deu muita grana essa série, eles estão com a faca e o queijo na mão, eu duvido que não tenha ali um prequel contando a história do Frontman, inclusive contando a origem dos jogos, que já rolam boatos por aí, que vão mostrar lá o 001, né, aquele velhinho, não esqueci o nome dele, como que ele decidiu criar esse tipo de jogo, né. Bom, a filha de Ji-han também pode aparecer, podendo ser mais uma jogadora nos próximos jogos lá nos Estados Unidos, né. Alguns acreditam que ela possa ser o protagonista e buscar respostas sobre o pai. Será que na série lá dos Estados Unidos o líder vai ser o Mr. Beast? Já pensou? Mano, eu não sei se... Não tem lógica ser ele, mas que se ele tivesse uma participação na série ali dos Estados Unidos, no Round 6, ia ser foda, né? Como jogador mesmo, ou uma participação rápida que morresse ali rápido, né? Enfim, eu acho que ia ser uma homenagem boa, já que ele, enfim, é o maior youtuber do mundo e ele também fez ali um Round 6 dele, né? Fez os jogos dele lá também na série que tem na Amazon Prime, né? Então acho que seria uma boa maneira de introduzir ele nesse universo também. Bom, como será essa nova fase? Não temos certeza, né? Mas de qualquer jeito, o Round 6 terminou com um final bem impactante, né? Seja isso bom ou ruim. O diretor ainda falou sobre a série e a semelhança com a realidade. E contou que se não entenderem o que ele quis passar no fim da série, tá tudo bem também. Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você achou da série, do final da série. Você gostou, curtiu ali o sacrifício de Ji-han? Não achou muito pai? Achou que ele deveria ter continuado? Inclusive tem umas imagens que rolam do Ji-han, dele numa van, né, como se ele tivesse sobrevivido à queda, né? Eu não acredito que isso vá acontecer, tá? O Ji-han volte a aparecer, ele de fato morreu, tá bom? Essas imagens aí é bem provável que sejam outras versões gravadas do final, né? Como o próprio diretor já falou que não era para ser esse tipo de final, eles gravam ali várias versões e aí depois o diretor acaba escolhendo a qual ele acredita ser a melhor, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Talvez essa cena do Ji-han ali na ambulância seja um desses finais aí enfim, acaba vazando a foto e tal, e a galera começa a criar a teoria de que o Ji-han sobreviveu, foi pra ambulância e tal. Não acredito que isso vai acontecer não, tá? Mas comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo, tchau!